Bom dia, pessoal, tudo bom? Como estão? Bom dia. Peraí que já tem aluno entrando no lugar errado. Para que ele veja aqui. Bom dia. Muito bem, pessoal. Nós vamos, então, dar continuidade à nossa matéria. Né? Já estamos no último módulo aí da apostila 3. Precisamos começar logo a próxima. Né? Mas antes, alguns recados importantes, né? Como sempre. Né? Lembrando, então, que agora estamos em semana de provas novamente. Provas referentes ao segundo bimestre. Então, referentes à segunda apostila 2, tá? A ela inteira, diga-se de passagem. Por favor, não esqueça de fazer a sua prova, tá? Para não ficar zerado. Não deixe para fazer de última hora. Não faça todas de uma vez só, né? Por favor. Concentração, clareza, preste atenção no que você está lendo, tá? Para nós termos ainda notas ainda melhores esse bimestre com relação ao bimestre anterior, tá? Desta vez nós teremos uma prova só e depois, ano que vem, nós temos, né, aquela pausa. Fica melhor? Não. Teremos aquela pausa e depois nós voltaremos, né, já com semana de recuperação, né? Então, por favor, dedique-se, né, para você não precisar fazer a recuperação, vai ser uma prova só, menos de gestão de paciência, né? Pelo menos eu acho melhor, né? Então, por favor, né, vamos fazer aí ao máximo que possível, tá bom? Se você está com dúvida, pergunte, não deixe também para passar o tempo e tudo mais. Vamos lá, então, de volta à nossa apostila. Nós paramos aqui na aula passada. Ai, por que o chat nunca abre na hora que eu quero? Nós paramos aqui na aula passada, agora foi. Tá? Nós estávamos falando, então, das associações de resistores em paralelo. Né? Nós vimos aí a diferença, fizemos a experiência, entre aspas. E agora nós vamos falar mesmo sobre como que eu trabalho com isso, né? Matematicamente falando, basicamente, né? Nós vimos, então, que nas associações em paralelo, realmente elas estão paralelamente ligadas umas às outras, né? Eu, independente do circuito aqui, eu sempre vou ter a possibilidade de, por exemplo, apagar uma lâmpada para deixar outra acesa. Coisa que não é possível quando a gente está trabalhando com a associação em série, né? Na associação em série, se eu apagar uma lâmpada, as outras todas seguintes também se apagarão, porque o circuito ficará aberto, tá? Isso já não acontece aqui no paralelo, né? Quando eu estou nessa situação, o circuito vai permanecer fechado. Há a possibilidade, então, da circulação da corrente elétrica, tá? Que é o que ele está demonstrando aqui para a gente, ó. Mesmo que essas chaves aqui estejam abertas, esta lâmpada aqui está acesa, tá? Justamente então porque estão com essa ligação em paralelo, tá? Aí já pensando na matemática em si, nós temos aqui falando sobre o que está variando então nessa nossa associação em paralelo. Quando a gente estudou a associação em série, a gente percebeu que a tensão elétrica variava. Bom dia, Alanis. Que a tensão elétrica variava, né, de acordo com o número de resistores que eu teria. Aqui não. Aqui a tensão elétrica não vai variar, porque está em paralelo. O que vai variar vai ser a intensidade da corrente elétrica em cada um dos nossos resistores, né? Por isso que então a somatória aqui vai ser, ó, a intensidade da corrente elétrica total vai ser a somatória em cada um desses resistores, dessa minha intensidade da corrente elétrica. Então mudou. Um era a tensão elétrica e a intensidade mantinha-se constante. Agora é o contrário disso. A tensão é constante
porém a intensidade da corrente elétrica vai variar, tá? E além disso, a gente tem aqui uma maneira de você calcular a resistência equivalente diferenciada, tá? Enquanto lá no sistema, na associação em série, eu simplesmente somava as resistências, aqui eu vou somar o inverso das resistências, né? Esse 1 sobre algo é o inverso, né? Então, para eu achar a resistência equivalente, eu preciso somar o inverso das resistências em cada um dos resistores, né? Então, é assim que eu vou achar a resistência equivalente. Ah, mas para que eu vou achar a resistência equivalente? Né? Para fazer aquela mesma substituição que nós fizemos lá no insere, né? Tratar como se ele tivesse um resistor só e não 3, 4, 5. E isso vai ser bem útil, não só aqui, para a gente calcular nesse ponto, mas quando a gente for ver a próxima tipo de associação, que é a associação mista. Vai fazer todo sentido eu fazer este cálculo aqui da resistência equivalente em paralelo, tá? Então, é o inverso. Então, perceba, olha lá, fração mesmo, tá? Não se assuste. Então, olha o exemplo aqui. A resistência equivalente, né? O inverso da resistência equivalente vai ser a resistência do 1 mais a do 2 mais a do 3, né? O inverso. Então, é 1 sobre 6, 1 sobre 6, 1 sobre 6. Se tá todo mundo, né, com a mesma... Peraí. Se aqui a parte de baixo da fração é igual para todo mundo, eu não preciso fazer MMC, né? Olha aí, resgatando aí a terceira série. Então, eu posso simplesmente somar aqui em cima. 1 mais 1 mais 1 é 3, 3 sextos. Só que aí eu estou dizendo que o inverso da resistência equivalente, ou seja, 1 sobre resistência equivalente é igual a 3 sextos. A resistência equivalente, então, vai ser então 6 sobre 3, porque é o inverso, é 1 sobre. Então, é 2 ohms, tá? Vou até copiar esse ohms aqui. Calma, a gente vai fazer o exercício e nós vamos ver, né? Aí, de posse da resistência equivalente, eu consigo calcular, por exemplo, a intensidade da corrente elétrica total nessa minha associação de resistores. E para completar e para grifar bem bonito aí na apostila de vocês, tem a cooperação dessas duas maneiras de associar, né, os nossos resistores. É bem importante essa daqui, essa tabela, tá? Grifa aí mesmo, porque ela resume tudo que nós falamos aqui nessas duas aulas, tá? Olha lá, sobre a tensão elétrica ou a diferença de potencial elétrico, a letra 1. Nem série, ela é igual à soma das tensões de todos os resistores. Em paralelo, todos os resistores estão submetidos à mesma tensão, ela é constante. A corrente elétrica, em série, ela é sempre constante, todo mundo vai ser atravessado pela mesma corrente, né? Não pode dizer constante, não é uma boa palavra, né? Mas é melhor dizer que elas estão atravessadas pela mesma corrente. Em paralelo, ela vai ser, então, a somatória em cada resistor. A resistência equivalente em série é só somar as resistências. Em paralelo, você soma o inverso das resistências. Tá? Então, grife essa tabelinha aí que ela é bem importante. Vamos pôr em prática agora, então, nosso conhecimento sobre a resistência, ou melhor, mas também sobre, então, a associação em paralelo, tá? Aí. Vamos lá. Então, atividade número 2, aqui na página 474, começando, né? Observe a associação de resistores abaixo. Então, lembrando, aqui está a bateria, o Izinho representa a corrente elétrica, para onde já está passando, né? O R aqui é um resistor, esse risquinho é o risquinho do resistor. Aqui, ó, em ohms, eu estou mostrando a resistência do resistor, né? E aqui é a mesma coisa. No circuito, me ajudem, por favor, hein? Não vamos deixar fazendo sozinho. No circuito fechado da ilustração, os resistores já estão associados em série ou em paralelo? Obviamente que é em paralelo, né? É só você ver o desenho, né? Olha, esse daqui está paralelo a este, né? Paralelo são duas retas assim, não se encontram, né? Então elas estão paralelas aqui, um ao outro. Letra B. Como cada resistor recebe integralmente a tensão da fonte, ou seja, não vai variar, né? A tensão vai ser recebida igualmente por todos os resistores. Podemos calcular a intensidade da corrente que percorre R1. Então, vamos calcular a intensidade da corrente? Muito bem. Qual que é a tensão elétrica nesse caso? Quanto que ela vale no R1?
12 volts. Muito bem, Cauã. E quanto que vale a resistência no 1? 4. Está escrito aqui, ó. 12 da bateria, mais 4 do... Ai, mais 4 daqui da resistência do próprio resistor. Então, 4. 12 dividido por 4, segundo a matemática, é igual a 3. Mas é 3 o quê? A intensidade da corrente elétrica. Qual é a unidade de medida aqui? 3. Qual é a unidade de medida para a intensidade da corrente elétrica? Já esqueceram? Amperes. 12 volts, que é tensão. Resistência é em ohms. Intensidade é em amperes. Lembra do amperímetro? Do voltímetro? Tá? Letra B. Oh, ainda na letra B, quer dizer. Vamos calcular agora aqui para o 2, né? A gente calculou para o 1, vamos calcular para o... Ai, que lindo! Olha, está sendo R1 e R1. Esse aqui é o R2, tá? Corrija aí na sua apostila. Esse aqui é o R2. Então, vamos lá. Vamos calcular agora aqui a intensidade que está percorrendo o R2, tá? Então, qual que é a tensão elétrica em R2? 12 de novo. Não mudou. E qual que é a resistência do resistor 2? 6, está escrito lá, 6 ohms, né? Muito bem. Deixa eu só deixar mais bonitinho. Pronto. Então, 12 dividido por 6 vai dar 2. Muito bem, amperes. É isso aí, Ana Beatriz, Cauã, Giovanni. 2 amperes, muito bem. Então, tá aqui, ó. Perceba, então, que em cada resistor, a intensidade da corrente elétrica mudou, variou, né? No 1 ela é 3 e no 2 ela é 2. Mas a tensão elétrica não mudou. Nos dois casos, ela era 12 volts, mas a resistência é diferente para cada um. Vamos para a letra C? A letra C diz... Hã? Nossa, tá de um jeito aqui, de um jeito lá, que bagunça. A letra C diz assim: a intensidade total da corrente que percorre a bateria é D. Então, ele está dizendo para a gente aqui, para calcular a intensidade total, eu preciso somar a intensidade em 1 e em 2, né? A intensidade em 1 era igual a 3 amperes. A intensidade em 2 era igual a 2 amperes. E eu imagino que 3 mais 2 é igual a 5 amperes. Vamos ver se eu acertei os lugares? Quase. 5 amperes. Tá? Pronto. Então, 3 mais 2, que é 5. Acabou essa aqui. Então, a intensidade total é a somatória das intensidades. A resistência equivalente, agora, vamos calcular. Resistência equivalente vai ser a tensão elétrica dividido pela intensidade elétrica, a intensidade da corrente elétrica total. Como nesse caso já tem esses valores, dá para eu fazer a conta. Então, vamos lá. Qual que é a tensão elétrica no nosso circuito? Sim, é isso mesmo, Giovanni. 12. 12, não 11. 12. E qual que é a intensidade total nesse nosso circuito? 5 amperes. 12 dividido por 5 vai ser igual a... Quem faz essa conta para mim? Quanto é 12 dividido por 5? 2,4. Muito bem, Cauã. 2,4 ohms, que é resistência. Não é ohms, é ohms. Quase ohms, mas não é. Ohms. Certo? Posso descer? Mas para descer eu preciso apagar. Posso apagar tudo? Então, eu estou apagando tudo.
Vamos descer aqui. Então, faltou calcular só essa outra forma, forma chata, né? Mas não é errada. Então, a gente pode também calcular a resistência equivalente fazendo a somatória do inverso das resistências de cada um deles. Então, olha só. Então, qual que era a resistência? Eu tenho aqui a cola. Qual que era a resistência, então, do 1? Né? Era 4, né? 4 ohms. Então, é 1 sobre 4. Vai ficar apertado aqui, mas vai pôr. 1 sobre 4. E do 2 era 6, né? Então, é 1 sobre 6, porque é em paralelo. Se fosse em série, seria só somar, mas aqui é em paralelo. Então, vamos lá. Temos que fazer, então, aí o MMC entre 4 e 6. Todo mundo lembra como é que faz MMC, né? Doze? Pera aí. Vamos fazer aí. Também preciso fazer. Vamos lá, entre 4 e 6. Divide por 2, fica 2 e 3. Divide por 2, fica 1 e 3. Divide por 3. Então, 2 vezes 2 é 4. 3 vezes 4 é 12. É isso aí. 2 dá 12. Todo mundo lembra como é que faz MMC? Vamos lá. Vamos fazer aqui, ó. Entre 4 e 6. Olha, eu não faço isso há tanto tempo. Aí a gente põe a linhazinha aqui. Vamos lá. Não, MMC de 4 e 6 é 12, não 2. Olha lá. 4 e 6. Vamos dividir por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. Agora tem o 2 e 3. Então agora eu vou com 2. 2 dividido por 2 dá 1. 3 dividido por 2 não vou calcular. Dá 3 aqui, mantém. Agora eu divido por 3. Aí agora eu tenho 1 e 1. Muito bem. É, você está fazendo, provavelmente. 2 vezes 2 é 4. 3 vezes 4 é 12. Então, aqui vai dar 12. Tudo bem? Lembraram como é que era o MMC? Fala pro Meg, hein? Então dá 12. Então a gente vai... Então a gente vai vir agora aqui. Aqui é 4, aqui é 6, tá? Eu vou confundir com o MDC. É, o Cauã logo imaginou. Então aqui, ó, vamos manter, né? Então, será que eu consigo fazer? Não, preciso fazer de uma vez. Tá. Então eu sei que agora aqui embaixo, essa base aqui da nossa fração é 12. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Já dizia minha professora de matemática. E quem diria que eu falaria isso um dia? Então, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Ah, eu preciso pôr, né? Senão vocês vão se perder aqui. Aqui é 4 e aqui é 6. Faltou. Pronto. 12 dividido por 4 é 3. 3 vezes 1 é 3. Ele já faz direto aqui. Aí eu também pulei um pedaço. Esse 12 aqui tinha que estar aqui, ó. Pronto. Tá? Vamos fazer na lousinha. É mais fácil. Então, eu tenho aqui 1 sobre 4 mais 1 sobre 6 é igual. A gente já sabe que isso aqui vai ser alguma coisa sobre 12, né? Vou colocar assim para facilitar. 12. Então, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 12 dividido por 4, 3 vezes 1 é 3. 3. Mais. 12 dividido por 6 é 2. 2 vezes 1 é 2. 3 mais 2 sobre 12. Então, eu tenho que isso aqui é igual a 3 mais 2 é 5 sobre 12. Né? Quanto que é 5 dividido por 12? Eu fiz algo errado? Não. Ah, ele simplificou. Não. O que ele fez aqui? 5 dividido por 12.
que eu fiz errado aqui? Quatro e 6, 12 dividido por 4 é 3, 3 vezes 4 é 12. 12 dividido por 6 é 2, é 5 sobre 12. Por que está como 24 aqui? Então. Ele está somando de uma vez aqui, gente. Eu estou esquecendo alguma coisa sobre frações? Ele fez a somatória de uma vez. Ele fez 4 e 6 e 1 mais 1. Entre 4 e 6 sendo 10. E aí fica em cima como 24. Tá esquisito isso aqui. Às vezes são uns errinhos que a mochila traz aqui. Fazer o quê? Bom, a gente viu que dá. A gente tentou fazer da outra maneira e tinha dado o valor certo. É isso que é mais importante. Que estranho. Estou encafifado. Eu vou ver isso aqui depois, então, checar para depois trazer na outra aula para vocês. Porque tinha que dar o mesmo valor, tá? Aqui, fazendo isso aqui, tinha que dar 2,4 como deu no anterior, tá? Porque é a mesma maneira, só que a gente faz igual. Então. Também achei esquisito. Aqui ele somou as bases sem fazer MMC. E mesmo assim, tá estranho. Mas tudo bem. Não importa. Deve ver que é o exercício que está feito errado, só. Não se preocupe. O importante é saber que existe outra maneira de fazer. Vamos seguir aqui em frente. A associação mista agora aqui, tá? Uma associação mista nada mais é que a gente ter as duas formas, né, de você associar os resistores no mesmo circuito, tá? Você vai ter, então, uma parte do circuito com uma associação em série e essa outra parte do circuito com a associação em paralelo, tá? Se a gente fizesse essa experiência, vamos ver o que será que aconteceria, né? Vocês fizeram essa já com a professora? Então, vou dar mais um tempo e a gente faz na outra semana. Já fizeram essa no laboratório? Associando, ó, paralelo e uma em série? Não? Então eu vou falar aqui, qualquer coisa eu faço na outra semana, tá? Tudo bem. O importante é a gente saber, né, que aqui a gente tem, então, o que eu acabei de falar, né? A relação entre um em série e o em paralelo, tá? Como está nesse desenho aqui, ó, nós temos a bateria, nós temos aqui o resistor e aqui mais outros dois resistores, ó, resistor A, B e C. O resistor A está ligado em série com esses dois aqui. Já o resistor C e B estão ligados entre eles em paralelo, tá? Aí ele conta aqui, ó, observe que as lâmpadas B e C estão em paralelo, enquanto a lâmpada A está em série. Se você desligar a lâmpada A, todas se apagarão, porque ela está em série, né? Então eu deixo esse circuito aberto nesse caso. Mas se eu só desligar C ou se eu só desligar B, não vai acontecer nada, as outras vão permanecer acesas, porque o circuito vai permanecer fechado. Tá? Lembra que quando está em série, se eu tiro uma, eu abro o circuito. Agora vamos realizar alguns cálculos para obtermos a resistência equivalente dessa associação mista. Para, então, eu poder calcular a resistência equivalente, aqui nesse caso, a primeira coisa que eu preciso fazer é calcular a resistência equivalente aqui entre o paralelo. Então, eu resolvo em partes, tá? Primeiro, eu resolvo aqui do paralelo, transformando isso aqui como se fosse um resistor só. E aí, eu resolvo como se eu tivesse dois em série, tá? Então, olha lá, ele calculou a resistência aqui do paralelo, né? Então, ele disse para a gente que a resistência era igual. Era 12 nos dois casos, né? Tá certo. Então, ele fez aqui, né? Era dizendo que a resistência, então, nos dois casos era 12. Então, fica 1/6 e é o inverso. Então, inverteu, fica 6
Ah, será que era isso que estava faltando? Ah, peraí. Ah, que burro. Ah, gente, peraí, não, volta que eu já lembrei o que estava acontecendo, o que eu esqueci de fazer. Ai, que burro. Volta pra cá. Ah, tá aqui ainda. Beleza. Gente, eu esqueci uma coisa muito importante. Lembra que isso aqui é um sobre a resistência equivalente, né? Por isso que tem que escrever a fórmula inteira. Isso aqui é 1 sobre a resistência equivalente. Então, 1 sobre a resistência equivalente, 1 sobre REC, é igual a 5 sobre 12. Só que eu não quero 1 sobre REC. Eu quero REC. Ou seja, a resistência equivalente vai ser igual a 12 dividido por 5. Que é igual a 2,4. Ai, como eu bobiei aqui. 2,4 ohms. E aí acabou, o exercício estava certinho. Então, hoje ela fez uma coisa muito doida, que ela não escreveu isso aqui. Então, a hora que eu li aqui, me atrapalhei. Era isso aqui, gente. Estava tudo certo o que a gente estava fazendo. Tá? É só que a gente tem que lembrar que é 1 sobre a resistência equivalente. Na verdade, depois eu preciso desinverter essa conta. Né? Então, é 12 por 5, não 5 por 12. Que dá 2,4. Igual tinha dado antes pra gente também. Tá? Ai, ufa. Nossa, eu fiquei irritado aqui, que eu não tava achando estranho. Mas tá certinho. Beleza? Agora a gente pode voltar para onde a gente estava. Voltando a falar, então, da resistência aqui equivalente. Tá? Na associação mista. Que é a mesma coisa, então. Tá? Porque, olha só, como veio aqui na minha cabeça. Porque, olha só, a resistência aqui do paralelo era um dozeavos, mas um dozeavos são 2 dozeavos. Concordam comigo? Vai somar aqui. Aí você vai ter 2 sobre 12. Só que como é o inverso disso, o 2 sobre 12 é a mesma coisa que 1/6, né? Inverte, fica 6. Por isso que fica 6 ohms aqui. Não pode esquecer de inverter. Eu esqueci. É muito importante essa parte. Tá? Vocês entenderam? O que ficou faltando? Ah, que bom. Então tá, então voltando para mista, tá? Então primeiro eu resolvo em paralelo. Resolvi em paralelo, então eu sei que a resistência aqui, nesse caso, é como se isso aqui fosse um resistor só com 6 ohms de resistência. Isso até dá para desenhar de novo, inclusive, tá? Eu recomendo você fazer o desenho para não se atrapalhar depois. Agora que eu tenho já essa resistência, eu consigo calcular como se fosse tudo em série. Quando eu tenho a resistência equivalente em série, é só somar, né? Então, olha lá, aqui já era 12, que ele falou pra gente, todos eram 12, né? 12, agora mais 6, que eu calculei daqui. 12 mais 6 é 18. Então, nesse circuito todo aqui, eu tenho como resistência equivalente 18 ohms. Se eu sei a resistência equivalente, agora eu consigo calcular a intensidade da corrente elétrica para o circuito inteiro, que é só aplicar a primeira lei de Ohm, né? Então, a intensidade é a tensão dividida pela resistência, no caso, total, né? Que é equivalente. Quanto que é essa intensidade? É 6 volts, que ele falou aqui pra gente, dividido por os 18 ohms que a gente tinha. Então, ó, nesse circuito por inteiro, está correndo uma intensidade de corrente elétrica de 0,33 amperes. Certo? Então, qual que é a dica aqui? Tem uma associação mista, começa resolvendo a associação em paralelo. Acha a resistência equivalente da associação em paralelo. Achou a resistência equivalente da associação em paralelo, finge que ali é um resistor só em série com o outro. Soma isso daí. Você vai obter, então, a resistência equivalente do circuito inteiro. E aí você consegue achar, então, agora, o quanto que você tem de intensidade da corrente elétrica. Vamos pôr isso em prática? Olha lá. Observe o circuito seguinte, que temos uma bateria de 12 volts. Então, a nossa tensão aqui é 12 volts. E 4 lâmpadas iguais, com caramba, com resistência de 12 ohms. Tá? Então, cada lâmpadazinha tem 12 ohms. Primeiramente, construa a representação esquemática do circuito.
Por que ele quer que você faça isso? Primeiro, para você lembrar qual que é os códigos que a gente está usando aqui. E segundo, porque fica mais fácil de você ver do que desse desenho aí. Como que fica isso, gente? Eu não vou pedir para vocês desenharem, eu vou desenhar aqui como eu conseguir, tá? Vocês sabem que desenho não é meu forte. Mas, basicamente, é assim, ó. Então, eu vou ter a bateria, que eu faço, então, uma retinha pequena e uma retinha grande, que representa a bateria. Aí disso eu vou ter, aqui ligando, tem que ser tudo reto. Para cá, depois vai ligar para cá. Posso fazer assim, grandão. Beleza. Não decorou o que cada zigue-zague significa? É o resistor. O zigue-zague é o resistor. Se tiver uma bolinha em volta do zigue-zague, é uma lâmpada. É isso. Pôr um pouquinho mais para baixo. Isso. Agora eu vou puxar para cá. Vou fechar aqui esse circuito. Olha, certinho. E agora eu vou desenhar os resistores. Tá? Eles estão... Eu posso falar? Não vou falar. Mas eles estão aqui. Então, olha só. Perceba como é que eles estão desenhadinhos. Então, eu vou pôr aqui um grupo já que vai vir. Tá? Eu vou estar fazendo assim, gente, porque tá mais fácil para eu desenhar. Tá? Mas o certo seria fazer um pouquinho diferente. Porque agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer de outra cor para fixar. Eu vou ter aqui, ó. Nossa, que lindo. Meu Deus do céu. Aqui. Aqui. E aqui. Faltou um zigue-zague. Esse aqui é o 1. É o L1. Nossa. Vai com o texto. L1. Esse aqui é o L2. Esse aqui é o L3. E esse aqui é o L4. Tá? O que eu falei que tá errado? Não tem um risquinho embaixo do resistor, tá? Você põe a seta, faz o risquinho e desce. Aí ficou mais fácil para fazer assim. Ah, faltou só desenhar aqui a intensidade. Põe uma setinha apontando para cá. Tá? Que é por aqui que vai a corrente elétrica. E aí você põe um izinho aqui do lado de corrente elétrica. Pronto. Desenhei. Ah, faltou colocar o valor aqui, né? Aqui são 12 volts. De coisa. Ok, tá certo. Agora tá certo. Vamos, então, agora interpretar isso que a gente está vendo. As lâmpadas L1 e L3 estão ligadas em série ou em paralelo? Formando o ramo 1 do circuito, que chamaremos de R1. E aí? L1 e L3, elas estão ligadas em série ou em paralelo? Alô? L1 e L3. Ó, essas duas aqui, esta aqui e essa aqui. Em série, né, gente? Ó, elas estão no mesmo fiozinho. Em série. C, as lâmpadas L2 e L4. Ah, que bom, Giovanni. Também estão em série, ó. Mesma coisa, mesmo fiozinho. Série. Aí ele chamou, então, essa parte aqui de R1. Cadê meu spotlight? Essa parte aqui ele chamou o ramo de R1 e aqui de R2, tá bom? Usamos R1 e R2, estão associados em... Então, essa galera com essa galera está associado em... Paralelo. Isso, Giovanni! É paralelo porque elas estão em paralelas entre si. É o que eu falei no começo da aula. Paralelo. Por isso que o desenho ajuda. Aqui é que tá torto, não parece que é em paralelo, mas aqui, quando você representa, você enxerga claramente que elas estão paralelas umas às outras. Tá bom? Então, essas lâmpadas se ligam em série, essas lâmpadas se ligam em série,
E essa parte aqui com essa parte aqui se liga em paralelo, tá? Qual é o valor da resistência equivalente do circuito? Então, ele vai dar os passos para a gente poder achar isso. Primeiro passo, determinar a resistência em 1. Como L1 e L3 estão em série, é só somar a resistência. Então, vamos lá. Qual que é a resistência em L1? Ele falou que todo mundo tem 12. Então, é 12 mais 12. Certo? Isso vai dar 24, segundo as minhas contas. Então, calculamos, porque está em série. Está meio fora, mas tudo bem. Pronto. Agora em L2 e L4. Gente, é a mesma coisa. Elas também estão ligadas em série e também têm o mesmo valor. Então, é só somar de novo. É 12 mais 12. Mais uma vez, vai dar 24 ohms. Tá? Não mudou nesse caso. Então, eu sei que este ramo aqui tem resistência de 24 ohms. E este ramo aqui também tem resistência de 24 ohms. Agora, eu posso, para calcular a resistência, né, total aí, a equivalente, eu vou fingir que eu só tenho, então, um circuito em paralelo. Porque facilita dessa maneira, gente. Então, agora é como se esse aqui fosse um resistor e aqui fosse outro resistor. Vamos lá. Então, esse resistor fingido aqui tem 24 e esse outro resistor fingido tem 24 também. Vamos fazer a conta. Então, aqui, ó, é só você colocar 1 sobre 24. Nossa, o número está super grande perto da fração. Sobre 1, mais 1 sobre 24. Tá? Porque a resistência em paralelo equivalente é 1 o inverso da resistência. 1 sobre 24 mais 1 sobre 24 é 2 sobre 24, certo? 2 sobre 24 é que aqui ele pula, né? Eu vou colocar 2 dividido por 24. Não se esqueça que a gente tem que inverter para achar a resistência. Então, fica 24 sobre 2. E agora eu vou colocar até aqui de novo, para entender melhor. Vai ser igual a 12 ohms. Tá? Assim acho que fica mais fácil da gente lembrar depois. Tá bom? Então, a resistência aqui equivalente desse circuito vai ser 12 ohms. Certo? Eu vou parar por aqui, tá? Vou pedir para que você faça a letra F e o exercício 2 também. Se você estiver no pique, você já pode, inclusive, fazer a lição de casa. Que aí eu já corrijo tudo isso na sexta-feira. Tá? Que assim a gente fecha a apostila 3 de vez, para depois da nossa folguinha da semana que vem, a gente começa a 4. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Nós temos menos de 1 minuto. Alguma dúvida? Não? Tá tranquilo? Ah, que bom. Essas contas são mais fáceis de fazer, né? Bem tranquilo aqui, na verdade. Então é isso, gente. É só por hoje. Eu vejo vocês na sexta-feira. Façam as provas direitinho, por favor, tá? E é isso aí. Até o final da semana. Tchau, tchau.